Spange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quid mundi presium fructus ventris generosi rex et fulgentes. Graças e louvores se dêem em todo momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se dêem a todo momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se dêem a todo momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se dêem a todo momento. União espiritual. Quiser o Senhor receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e fervor dos santos. Vindo ao Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oração ao Deus que habéis instruído os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedendo-lhes quando a vossa proteção conceda. Como é que é? Esqueci, não vai mal. Peço desculpa por não me lembrar da oração ao Espírito Santo. Estou habituado a seguir por um papel. Nosso Senhor não se importa, julgo eu. Desde que eu a aprenda, agora faço ao propósito de saber decorar. Sei que esta hora, a esta idade, se consegue decorar as coisas, mas vamos tentar. E pedimos desculpa também pelo atraso, que algum atraso nós devíamos ser mais pontuais, não é? Mas pronto, enfim. Não estávamos a dormir como São José. São José também era sempre surpreendido a dormir, não era? Embora o Papa Bento XVI gostasse muito e tem um discurso muito bonito, uma homilia que, se quiserem ver, de Ratzinger, em que o futuro Papa Bento XVI, Ratzinger, se refere, faz um discurso muito bonito a propósito de São José a dormir. Um São José que ele viu numa escultura barroca portuguesa, numa coleção particular. É engraçado, eu não sei onde é que está essa escultura. Tentei ver hoje, procurei na internet, não encontrei, mas o texto é muito bonito. São José está vestido de viajante, de botas, calçado de botas, numa tenda aberta, a dormir por um lado e desperto, disponível, de botas calçadas para cumprir a vontade de Deus. Pois hoje podemos pedir a São José, nesta grande solenidade, e dou os parabéns àqueles que são pais, esse ser fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua família, como diz a atifa da entrada da missa de hoje. Aquele a quem Deus confiou os maiores tesouros
da nossa humanidade, Jesus e Maria, porque sabia muito bem o que havia no coração daquele homem. E a Igreja confia-se também a ele como seu padroeiro, e vamos também confiar a São José os frutos desta nossa segunda etapa do retiro quaresmal proposto pela paróquia de Cascais nesta bonita igreja de Nossa Senhora da Assunção. É interessante notar, lembrava-me hoje, quando na missa, que na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo diz-nos que, esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-se pai de muitos povos. Esperando contra toda a esperança. Como São José, a quem não faltaram dificuldades grandes, o mistério da gravidez de Maria, a necessidade de fugir para o Egito, mas nunca deixou de confiar naquele em quem depositava a sua esperança. Também os filhos de Deus, que somos nós, devemos pedir a Deus que nos aumente a virtude da esperança. Sempre. Mesmo na adversidade. Podíamos pensar que existem motivos para desanimar, para perder a alegria, as guerras, as notícias tristes, o pecado do mundo, a secularização, a perda de fé, a desorientação moral da sociedade ocidental com as suas múltiplas manifestações, desde os atentados à vida, ao aborto, a eutanásia, a ideologia de género, uma crise até profunda na família, e que, como se não bastasse tudo isso, pensemos também nas nossas misérias pessoais, o abismo, às vezes o abismo, pensamos, entre a santidade a que estamos chamados e o nosso pecado pessoal. E vamos desanimar? Nada disso. Somos católicos, somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. E ainda mais, como escrevia São Paulo, sede, é este o título da minha palestra ou conferência de hoje, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. São Paulo, capítulo 12, versículo 12 da Carta aos Romanos. É isso que devemos fomentar sempre em nós e à nossa volta. É isso que eu gostava de propor e pedir a Deus, Nosso Senhor aqui presente, uma alegria sobrenatural. E mais se tivermos presente os enormes sofrimentos pelos que São Paulo passou para anunciar o Evangelho, é verdadeiramente impressionante a força da exortação com que se dirige aos cristãos de Filipe, por exemplo, quando lhes diz a eles e a nós: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos, como está sempre alegres. E de onde é que vem essa alegria que devia estar sempre presente na vida dos cristãos e, sem dúvida, é marca distintiva dos santos? Pois vem da união com Deus, da confiança em Deus, da esperança sobrenatural depositada em Deus. Independentemente das dificuldades, das condições de cada um de nós, a alegria deve constituir um dos traços distintivos da santidade. O Papa Francisco escrevia naquela carta sobre a santidade no mundo atual: nada pode destruir a alegria sobrenatural, que se adapta e transforma. Ou seja, não tem sempre a mesma graduação, mas sempre permanece pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinito amados. Aqui está a raiz, somos amados por Deus. É uma segurança, e o que é que isto nos dá? É uma segurança interior, uma serenidade cheia de esperança que proporciona uma satisfação espiritual incompreensível à luz dos critérios mundanos. Não é verdade que tudo seja mau. Porquê é que tantas vezes, nos cristãos, nós focamos a realidade pelo prisma das dificuldades, ainda que se reais? Pensemos nesta noite de retiro, que estão aqui algumas pessoas que saíram de casa, que se calhar interromperam o jantar de pai. Pensemos na beleza da família cristã, no tocar a misericórdia de Deus que podemos todos experimentar no sacramento da confissão. Pensemos nos frutos da Missão País,
que terminou agora em muitos lugares deste Portugal inteiro. Recordemos também, proponho, os dias, os momentos em que de uma maneira mais patente a mão de Deus se manifestou na nossa vida. E peçamos a Deus que o saibamos descobrir sempre. Em todas as circunstâncias da nossa peregrinação terrena, jamais nos deixemos invadir pelo pessimismo. Nunca tristes. Ainda que tenhamos razões, às vezes, de alguma tristeza. Não nos ajudam, nós cristãos, nem ninguém, os discursos saudosistas ou lamurientos sobre a situação do mundo. Ou no que passado é que era bom antigamente. Isto nunca andou bem desde o pecado original, foi logo desde os primeiros pais. Santidade pessoal é o que é preciso. Confiança em Deus. Recordemos-nos daquilo que rezamos no Salmo 22, o bom pastor, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque tu estás comigo. Esta é a razão da alegria de um cristão. E as dificuldades fazem parte da vida, não há Páscoa sem cruz. E penso mesmo que um dos desafios atuais da Igreja e de cada um de nós é ajudar as pessoas a integrarem a experiência do sofrimento, que é constitutiva da vida de qualquer pessoa. Integrar a experiência do sofrimento, das dificuldades, da cruz de cada dia, num caminho de salvação. Essa cruz pode ser uma ocasião única de crescimento pessoal, sobretudo se se vive com Deus na certeza que é esperança, que todas as coisas, como dizia São Paulo aos Romanos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é muito importante. Pela cruz chega-nos a redenção. Foi assim que Nosso Senhor nos quis salvar. E o tempo quaresmal é um caminho que nos leva ao cimo do Monte Calvário, com Jesus crucificado entre dois ladrões. Mas não acaba aí. Depois segue-se a ressurreição. E também nós devemos morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Aconteceu no nosso batismo. É esse o significado, aliás, quando a criança, antigamente, agora não é assim, habitualmente, é submergida na água 3 vezes. A criança, o adulto, o neófito, aquele que é submergido 3 vezes na água, esses 3 dias que Jesus passou, depois de morrer na cruz, para depois ressuscitar, para nascer de novo. Também nós temos que morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Aconteceu no nosso batismo e, de certa maneira, volta a acontecer na medida em que vivemos uma quaresma santa que nos insira mais profundamente no mistério pascal. Aliás, não foi isto que nós escutámos no domingo passado, na missa? Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Morre para renascer. Façamos, pois, um exame de consciência, aqui na presença de Deus, no mistério da Santíssima Eucaristia. Está a ser este um tempo de conversão? Temos propósitos de mais oração, de mais sacrifício, de mais esmola, propósitos cumpridos? Posso dizer que o meu coração está mais perto de Deus e dos outros? Porque na quarta-feira de cinzas nós rezamos, ouvindo estas palavras: é este o tempo favorável, é este o dia da salvação, é este o tempo da graça. E nós não podemos e não devemos, como cristãos, não podemos estar sempre a adiar aquela confissão, ou à espera de melhores momentos para nos decidirmos a ser santos, para cortar com aquele pecado, ou aquela ocasião de pecado, para começarmos a rezar mais. Temos um Deus que nos ama, que entregou o seu Filho na cruz pelos nossos pecados e assim nos abriu as portas do céu e a possibilidade de vencermos o pecado e vivermos como filhos de Deus. Como é que nós correspondemos? Como diz o povo, amor com amor se paga. Então o que é a esperança cristã? O que é que diz o Catecismo da Igreja Católica? É tão importante, penso que no outro dia já o tinha dito, nós temos que muitas vezes ir ao Catecismo da Igreja Católica. O que é que diz o Catecismo?
A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Uma virtude infundida por Deus na nossa alma, pela qual desejamos o céu. Temos que olhar para o céu na nossa vida, sempre, como nossa felicidade. E sabendo, como diz no Catecismo, que não é pelas nossas forças que o alcançaremos. Temos que corresponder à graça de Deus, claro, mas é Deus que nos salva. É o socorro da graça do Espírito Santo. Todos nós, todos os homens, todas as pessoas desejamos alcançar a felicidade. Existe dentro de nós um impulso que nos faz desejar sempre mais, tender para algo melhor. Não é assim? Aliás, o que leva à tristeza, e às vezes até a atentar contra a própria vida, é precisamente a desesperança. Mas para isso é preciso e é importante depositar a esperança em algo realmente firme. Há uma encíclica muito bonita e breve, que se quiser eu trouxe aqui, que é do Papa Bento XVI, que é uma encíclica de Salvos na Esperança. Muito bonita. O Papa aborda esta questão com muita sabedoria, como lhe é próprio, e diz assim: o homem, eu vou citar, o homem na sucessão dos dias tem muitas esperanças, menores ou maiores, distintas nos diversos períodos da sua vida. E às vezes parece que alguma dessas esperanças o satisfaz totalmente, sem ter necessidade de outras. Na juventude, pois vai dizer, na juventude, de entrar naquele curso, de terminar aquela carreira, de conhecer a mulher ou o homem da minha vida, de casar com aquela pessoa, de ter aquela profissão. O que acontece, e continua o Papa, quando estas esperanças se realizam, torna-se evidente com clareza que, na realidade, isso não era a totalidade. Torna-se evidente que o homem necessita de uma esperança que vá mais além. Vê-se que só algo de infinito lhe pode bastar. Algo que será sempre mais do que aquilo que ele alguma vez possa alcançar. Neste sentido, a época moderna desenvolveu a esperança da instauração de um mundo perfeito. Então vamos instaurar um mundo perfeito, com a medicina super evoluída, em que nós podemos tratar quase tudo, a informática que nos permite comunicar com o outro lado do mundo, com a internet. Isso parecia quase realizável, até ao ponto, diz, que a esperança bíblica do reino de Deus foi substituída pela esperança do reino do homem, pela esperança de um mundo melhor, que seria o verdadeiro reino de Deus. Esta parecia finalmente a esperança grande e realista que o homem necessita. Estava em condições de mobilizar por um certo tempo todas as energias do homem. O grande objetivo parecia merecedor de todo o esforço. Mas, como é evidente, com o passar do tempo fica claro que estas esperanças escapam sempre para mais longe. Até porque queremos sempre mais. E a medicina não pode fazer tudo. E nós temos limites, sentimos todos os dias a nossa finitude. E continuava, diz o Papa, precisamos das esperanças menores ou maiores que dia após dia nos mantêm a caminho. Mas sem a grande esperança que deve superar tudo o resto, aquelas não bastam. Esta grande esperança só pode ser Deus, que abraça o universo e nos pode propor e dar aquilo que, sozinhos, não podemos conseguir. Deus é o fundamento da esperança, não um Deus qualquer, mas aquele Deus que possui um rosto humano e que nos amou até ao fim, cada indivíduo e a humanidade no seu conjunto. Em Ti, Senhor, esperamos. A grande esperança só pode ser Deus. E na iconografia cristã, é habitualmente a esperança, esta virtude representada como uma âncora, sobretudo por exemplo, se nós formos a Roma, nos cemitérios antigos romanos, lá está nas catacumbas a âncora. A âncora é a virtude da esperança. Lá em cima, na superfície do oceano, das águas do mar, a tempestade pode ser grande, os ventos e as ondas assustadoras, mas se estivermos bem presos, seguros, ancorados ao fundo do mar, as tribulações passarão a devir abundância. O essencial é estarmos unidos a Deus, a caminho do céu.
Que importante é vivermos com a esperança em Deus e na vida eterna, naquela vida que nunca mais se acaba. É verdade, existem aflições, mas há uma verdade mais plena. Temos a certeza da promessa de Deus e mesmo através das dificuldades se pode crescer na confiança em Deus. Diz São Paulo, também diz, a tribulação produz a paciência a firmeza e a firmeza a esperança. Ora, a esperança não engana. Na semana passada aqui falávamos sobre a virtude da fé. Não sei se já pensaram qual será a raiz da crise de fé. Porquê é que há tantas pessoas hoje em dia que não acreditam? Eu penso que, de certo modo, se pode dizer que a crise de fé é, em última análise, uma crise de esperança. As pessoas já não sabem de onde vêm nem para onde se dirigem. Falta-lhes a tal âncora onde apoiar a vida, a meta para onde dirigir o seu caminhar. Antigamente, para alguns a questão era o ateísmo e muitos argumentavam, filosoficamente, sobre a inexistência de Deus. Que Deus não existe. Atualmente, talvez já nem estejamos aí. Para muitos, já não interessa se Deus existe ou não. Tanto faz. Eu nem me vou dar ao trabalho de demonstrar a inexistência de Deus. Além disso, se existisse, pensam alguns, por que é que se havia de importar comigo? E esta atitude até pode ser pior. É uma anestesia geral, é um corte radical com a transcendência, com aquilo que nos supera. O único que importa é o cá de baixo desta vida que nós tocamos, é aquele carpe diem, daquele filme antigo, ou aquele dito, é aquele aproveita o dia que amanhã morrerás. De facto, perdida a fé em Deus, em que esperar? Não acreditamos em nada. Mas para que esforçar-se por ser bom, se tanto faz ser um grande santo como um grande malfeitor? Como escrevia Dostoiévski, se Deus não existe, tudo me é permitido. Se não existe vida depois da morte, não tem sentido acreditar. Mas atenção, Deus existe. Cristo ressuscitou e venceu a morte. Escutemos São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos. Por isso é que temos que pedir a Deus, nosso Senhor, que nos aumente a fé e a esperança. Pedir muitas vezes. Quando há um amigo no alto da montanha, torna-se mais fácil subir. É um dito, é um provérbio de uma tribo do Quénia, que o beato Álvaro del Portillo gostava muito. Uma vez que foi lá visitar aquele país, lhe contaram, ele gostou muito. E dizia, ele depois explicava que na nossa vida pode ser comparável a uma subida para um monte. Às vezes difícil, uma subida para uma montanha. E de facto nem sempre é fácil avançarmos e são muitos os obstáculos, as doenças, os nossos defeitos e limitações, as incompreensões, o pecado. Mas não estamos sozinhos, abandonados a nós mesmos. No alto da montanha espera-nos Cristo, nosso amigo, que nos ajuda, que nos guia, que nos indica o caminho, para onde irmos, o melhor caminho. Como é que devemos de chegar ao cimo? Jesus também nos disse, no Evangelho de São João, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, como teria eu dito que vos vou preparar um lugar? Temos um lugar preparado por Deus. E é muito importante, penso, que os sacerdotes, os padres, falemos das verdades eternas. Da morte, do juízo, do inferno e do paraíso. Ainda me recordo com uma emoção, até saudade, do que me disse a minha avó, quase centenária, uma vez depois de uma homilia minha, aqui há uns anos, é que a minha avó foi ter comigo, que bom ter falado do céu. É uma pena que hoje em dia os padres quase não falem do céu. Pois nós temos que falar do céu, que a partir daí eu comecei a falar mais do céu. É para lá que nós vamos, porque dali tudo vem, a meta dá sentido. Não é verdade que só depois de colocarmos um destino de chegada no GPS que temos lá no carro, no Waze ou no Google Maps, senão, só quando pusermos para onde vamos é que aquilo começa a funcionar.
Senão andamos às voltas, perdidos. Mas isso que é importante nas nossas vidas terrenas devia ser ainda mais importante na viagem da nossa vida. No entanto, são tantos os que caminham sem esperança, sem destino, e em vez de peregrinos, tornam-se errantes, como dizia o Papa Francisco aqui em Lisboa, no verão passado. Peregrino é caminhar para uma meta ou à procura de uma meta. Há sempre o perigo de mover-se num labirinto onde não há meta nem saída. É isto que anda o homem moderno. Não sabe para onde vai. A meta confere o sentido e a orientação. E por isso é que nós temos que ter esperança e viver de esperança. Ainda ontem, desculpa, é uma coisa pessoal, quando fui a uma loja para comprar um caixote de lixo, para arranjar. Também temos os patos, também temos estas coisas para fazer, não é? Aproveitei, como costumo fazer, para me meter com as pessoas que lá estavam, com os empregados. Assim, padre, aproveito para meter-me um bocado, e acabei a dar-lhes uma bênção aos três que lá estavam. E um deles dizia: pois, seu padre, a única coisa certa é a morte. E eu disse: tens razão, é verdade. A morte, mas a morte não é tudo. A morte traz outras coisas. Nós pensamos na morte, como o Catecismo da Igreja Católica diz: a morte é o fim, é verdade, o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir o destino último. Mas não é o fim de tudo. A conversa não acaba aí. Como se reza no prefácio da Missa de Fundos: para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma, e desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. A morte é, por assim dizer, a última barreira para o encontro com o infinito, que é Deus. Encontro para o qual devemos estar preparados, nos devemos preparar. A lembrança, diz também o Catecismo, a lembrança da nossa condição de mortais também serve para nos lembrar de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Portanto, viver de esperança na vida eterna compromete-nos com a vida atual. Nunca me hei de esquecer de um recado que escreveu uma pessoa, amiga, pai de uns amigos meus, a quem fui um dia que morreu, acompanhei nos últimos tempos da sua vida, e na missa, no funeral, dizia que a filha me veio pedir para ler uma mensagem que o Papa tinha pedido para ser lido na sua missa Ezequiel. Muito bem, eu pedi-lhe só para ver. É só uma coisinha de nada, era assim, escrito num papel quase de jornal, e dizia só isto: o Senhor é o mais importante das nossas vidas. Sejam inteligentes, procedam em conformidade. Era a mensagem que ele tinha para as pessoas. E é mesmo assim. Isto é olhar para o céu, saber que nos dirigimos para o céu, que as nossas ações podem ter eco de eternidade, que somos responsáveis pela maneira como orientamos a nossa vida, é determinante para um cristão. Por isso importa perguntar-nos até que ponto vivemos de esperança. São José Maria sempre pedia que lhe fossem aumentadas as virtudes da fé, da esperança e caridade na Santa Missa, no momento da consagração. Eu aprendi, assim, então, sempre que levante a hóstia, acho eu, sempre, espero que me lembre, quando me levanto a hóstia consagrada, eu digo: aumenta-me a fé, a esperança e a caridade. Nós até podíamos pensar agora: e o que é que eu digo a Nosso Senhor? Se não dizemos nada, comecem a dizer: ou então, meu Deus, acorei, eu adoro, espero e amo. Aqui está a pedido das virtudes teologais também. E é importante pedirmos a Deus que nos infunda a virtude da esperança. Recomendo que o façamos. Eis alguns motivos, segundo o Catecismo, diz assim: a virtude da esperança corresponde a esse desejo de felicidade que Deus colocou no nosso coração. E depois diz assim: protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O ânimo que a esperança dá preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Muito melhor que ir ao psiquiatra e que os antidepressivos. É isto que nos falta aos cristãos às vezes. A virtude da esperança. Que importante é saber esperar em Deus, confiar como São José, abandonar-nos em Deus. Não é imobilismo nem resignação. Deus conta com o nosso empenho pessoal para ultrapassarmos as dificuldades e perseverarmos na luta. Mas ao mesmo tempo saber-nos contemplados e sustentados por Deus na nossa luta,
Contemplados por Deus, que é nosso Pai, ajuda muito a não perdermos essa paz interior, a resistirmos com mais serenidade às adversidades. Talvez venha a propósito de uma mensagem que recebi há umas semanas, que me tocou especialmente, de um amigo. Fui visitar o mosteiro, não sei se já ouviram falar do mosteiro terapista do Palassolo, lá para Bragança, muito longe, nunca lá tinha ido para aquela zona. Mas fui porque tenho lá uma prima, que por sinal é aqui de Cascais, e que foi para lá como monja e quis visitar, e fui com o arquiteto, com os arquitetos que queriam mostrar, que estão a construir a parte da hospedaria, que estava terminada, e depois está a terminar a construção do mosteiro, propriamente dito, do convento. É impressionante como é que numa altura destas, em que não há vocações, elas estão a construir um mosteiro para 40. Portanto, se as casas forem muito caras em Cascais e não tiverem para onde ir, há lá lugar, por enquanto. Depois eu estive lá e passado uns dias, não tem nada a ver com a história, mas foi o que aconteceu, deu-se um incêndio na hospedaria, que vem nos jornais. Destruiu grande parte da hospedaria. No mesmo dia esteve lá um dos arquitetos que me acompanhava e que relatava numa mensagem aquilo que viu nesse dia. E escrevia-me assim, para mim e para muitas pessoas, dizia assim, cito mesmo, isto é do outro mundo. Vi encontrar a parte central e principal da casa da hospedaria das irmãs destruída pelo incêndio. Uma cena verdadeiramente dantesca. Mas no meio deste caos encontrei também uma comunidade de mulheres inexplicavelmente alegre e cheia de vida, fundada em Cristo. Aqui está a âncora. De mangas arregaçadas, mas dispostas a aceitar e compreender o sentido que tudo isto poderá ter na história das suas vidas. São mesmo extraordinárias, na verdadeira acessão da palavra. São uma tropa de elite, que não obstante tudo o que hoje aconteceu, tem os olhos postos no essencial no outro mundo. Estou tão impressionado com o incêndio como com a reação das irmãs. Isto é, do outro mundo, neste mundo. É isto que é viver de esperança. De certa forma é mesmo isto, é importante pensarmos no céu, na vida eterna. Não faz sentido uma existência puramente terrena. E porque aquelas monjas vivem no outro mundo, enchem de luz, de esperança, os acontecimentos deste mundo. Infelizmente, muitos dos nossos contemporâneos, às vezes nós também, não vivemos assim e optamos por pôr o coração e as esperanças de felicidade em deuses falsos, o dinheiro, o prestígio, o poder, a aceitação social, a comida, o sexo, outros prazeres mundanos, as viagens, a carreira profissional, os prémios, as distinções. Tudo consolações terrenas. Cá debaixo deste mundo. Tudo esperanças pequenas e efêmeras que o tempo leva, incapazes de dar o sentido pleno que o coração do homem anseia. Não quer dizer que muitas destas coisas não sejam legítimas e boas, mas integradas nessa esperança de Deus. Separadas, não. E se é assim tão bonito isto, como é que nós devemos fazer para aumentar a esperança? São Paulo dá-nos uma receita. Ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Aqui está alegria, paciência e coragem nas dificuldades e mais oração. Eu rezo. Aqui Jesus, eu rezo. Eu procuro escutar a Deus. Eu sei deter-me diante do sacrário, a adorar, a perguntar a Jesus com sinceridade se devo ou não tomar aquela decisão importante. Eu sei pedir a Nosso Senhor que me ajude a ultrapassar aquele vício, aquela dificuldade grande da minha vida, aquilo que me afasta de Deus. Ainda hoje na catequese, há estes dias, foi gravada aqui a catequese dos padres aqui de Cascais sobre os vícios das virtudes, a propósito das catequeses do Papa. Às vezes podemos ter uma má inclinação, a avareza, a preguiça, pedir a Deus com esperança. E o remédio para a falta de esperança está acessível a todos. Jesus deu-nos na sua vida o exemplo de oração. É o leme que marca toda a vida de Nosso Senhor e ensina aos discípulos e um dia diz-lhes uma parábola sobre a obrigação de orar sempre, sem desfalecer. Naquela mesma encíclica que eu dizia, da esperança, seremos salvos, o Papa Bento XVI dizia assim: primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Quando já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar.
Se não há mais ninguém que me possa ajudar por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode ajudar-me. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. E depois fala o Papa daquele grande cardeal Vantuan, aquele cardeal que teve 13 anos de prisão, 9 anos dos quais em isolamento, que nos deixou um livrinho muito bonito chamado Orações de Esperança. E durante aqueles 13 anos de prisão, uma situação de desespero aparentemente total, a escuta de Deus, o poder-lhe falar, tornou-se para ele essa força crescente de esperança que depois da sua libertação lhe permitiu ser para todos os homens um testemunho de esperança. Tem um retiro muito bonito, pregado ao Papa João Paulo II e à Cúria Romana, que é testemunho de esperança, aquela esperança que não declina mesmo nas noites que foram muitas de solidão. De forma muito bonita, Santo Agostinho ilustrou a relação íntima entre a oração e a esperança numa homilia sobre a primeira carta de São João. Ele define a oração, ele fala da oração como um exercício do desejo. Queremos, desejarmos mais. O homem foi criado para uma realidade grande, ou seja, para o próprio Deus, para ser preenchido por Deus. Mas o seu coração é demasiado estreito para a grande realidade que lhe está destinada. Tem de ser dilatado. Dilatar o coração, enchê-lo de coisas boas, tirar o que está a mais, dar espaço a Deus nas nossas vidas, superar os nossos critérios tantas vezes mesquinhos e dar-nos um horizonte mais amplo à nossa vida. Afinal de contas, isto é, tudo o que fizermos devia ser uma ocasião de união com Deus. Terminamos olhando para Jesus, aqui presente na hóstia Santíssima, e peçamos a disponibilidade para nos esvaziarmos daquilo que não é de Deus. Como Nossa Senhora, que com o seu Fiat soube prescindir de tudo o que era seu para depositar todas as suas esperanças em Deus. E por isso foi chamada bem-aventurada por todas as gerações. Assim seja. Tantum ergo sacramentum venerermus cernui et antiquum documentum novos sed ritui prestes fides supplementum sensum defecturi genitori genitoque nos jubilatio salus honor virtus quoque sit benedictio procedenti adum proque compassionatio. Vós sois o pão que desceu dos céus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de adorar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Meu Deus, eu creio.